Imagine um futuro em que criaturas apagadas da Terra há milhares, centenas ou até poucas dezenas de anos voltem a caminhar entre nós. Não como hologramas, não como réplicas em vitrines de museu, mas como organismos vivos, respirando, movendo-se, renascidos pelas mãos da ciência. O que antes habitava apenas filmes de ficção, agora possui nome, tecnologia e financiamento: a desextinção. Laboratórios ao redor do mundo trabalham sem descanso, analisando fragmentos de DNA perdido, reconstruindo genomas danificados e tentando reverter aquilo que sempre consideramos definitivo: o fim. Entre os possíveis retornos estão gigantes da Era do Gelo, aves colossais, predadores lendários e espécies que desapareceram por nossas próprias escolhas. E isso nos leva a uma pergunta, tão antiga quanto provocadora. Se pudermos trazer essas criaturas de volta, deveríamos? Moa, as aves gigantes perdidas da Nova Zelândia. Antes de desaparecer, a moa caminhava pelas florestas da Nova Zelândia, como uma sombra colossal. 3 metros de altura, passos silenciosos e um olhar imóvel que parecia observar a própria história acontecendo. Era uma criatura que não precisava voar para dominar a paisagem. Sua simples presença moldava o ambiente ao redor. As moas viveram durante o Holoceno e foram contemporâneas dos primeiros povos maori. Sua extinção ocorreu há cerca de 500 a 600 anos, desencadeada quase inteiramente pela caça humana e pela destruição de habitat após a chegada dos colonizadores. Comparada ao seu parente vivo mais próximo, o pequeno tinami sul-americano, a diferença é quase absurda. Enquanto a moa podia atingir 250 quilos, o tinami raramente ultrapassa 600 gramas. Hoje, cientistas conseguem recuperar partes do seu DNA a partir de ossos, penas e ovos fossilizados. Mas reviver a moa exigiria tecnologias que ainda não dominamos, como sistemas artificiais capazes de gerar um ovo gigante e sustentá-lo até o nascimento. Ainda assim, a ideia permanece viva porque a moa representa algo maior, uma lembrança de como espécies gigantes podem desaparecer rapidamente e de como talvez possamos reparar o que um dia destruímos. Pombo passageiro, o bando que escurecia os céus. Antes da extinção, o pombo passageiro movia-se em bandos tão imensos que transformavam o céu em uma muralha viva. Milhões de asas batendo em uníssono, criando um vento que podia ser sentido no chão. Era um espetáculo natural tão grandioso que parecia impossível desaparecer. Essa espécie prosperou no Holoceno tardio e dominou as florestas da América do Norte até o século XIX. Sua extinção foi rápida e brutal. Caça comercial intensa, destruição de ninhos e desmatamento em escala industrial. Seu parente mais próximo vivo, o pombo de bando, é muito menor. Enquanto o pombo passageiro podia ultrapassar meio metro de comprimento, seu sucessor moderno raramente chega à metade disso. Com DNA preservado em museus, laboratórios hoje tentam recriar seus traços físicos, comportamento migratório e até a vida em superbandos. Mas a maior dúvida não é técnica, é ecológica. Se o pombo passageiro voltar, será que o mundo moderno ainda tem espaço para um gigante coletivo capaz de remodelar florestas inteiras? Ou seus céus escurecidos serão apenas uma memória impossível de repetir? Mamute lanoso, o titã congelado. Antes de o gelo engoli-lo, o mamute lanoso caminhava como um titã das estepes. 4 metros de altura,
mais de 6 toneladas de força e presas curvas que contavam milênios. Seu corpo coberto de pelos brilhava sob o sol frio do Pleistoceno, enquanto ele atravessava paisagens que hoje só vemos em filmes. Os mamutes viveram durante o Pleistoceno e desapareceram há cerca de 4.000 anos, sobrevivendo mais tempo do que muitos imaginam em pequenas ilhas isoladas do Ártico. Sua extinção está ligada a 2 fatores principais: mudanças climáticas rápidas após a última era do gelo e a pressão da caça humana. O parente vivo mais próximo, o elefante asiático, é menor, 3 metros de altura contra os 4 de um mamute, e cerca de 4 toneladas, bem abaixo das 6 toneladas do gigante lanoso. Hoje, restos congelados com pele, músculos e até conteúdo estomacal fornecem um material genético raro. A ciência tenta combinar DNA antigo com o genoma do elefante, criando um híbrido adaptado ao frio, um passo ousado que pode transformar a paisagem do Ártico e até influenciar o ciclo de carbono do planeta. Se o mamute voltar, não será apenas o retorno de uma criatura lendária, mas o começo de uma nova era ecológica. Uma era em que gigantes do passado podem ajudar a salvar o futuro. Milodonte, a preguiça gigante da América do Sul. Antes de desaparecer, o milodonte movia-se pela América do Sul como um gigante silencioso. 3 metros de comprimento, garras pesadas e um corpo maciço coberto por pelos grossos. Apesar da aparência imponente, era um herbívoro pacífico, lento, quase contemplativo. Um colosso que parecia pertencer à paisagem desde sempre. O milodonte viveu durante o Pleistoceno e desapareceu há cerca de 10.000 anos. Sua extinção está associada ao fim da última era do gelo e ao avanço dos primeiros grupos humanos no continente, que encontraram nesses gigantes uma fonte abundante de alimento. Seu parente mais próximo vivo é a preguiça arborícola, que pesa apenas alguns quilos. Uma diferença tão grande que torna biologicamente impossível que ela gere um embrião do tamanho de um milodonte. Por sorte, restos encontrados no sul do Chile, pele, pelos e até fezes fossilizadas preservaram DNA antigo em qualidade impressionante. Isso coloca o milodonte entre os candidatos discutidos pela desextinção, mas com um enorme obstáculo. Seria necessário um útero artificial para gestar um animal tão colossal. Se um dia o milodonte voltar, não será apenas o renascimento de um gigante. Será a prova de que a biotecnologia pode reconstruir vidas que a natureza julgava perdidas. E talvez o primeiro passo rumo a uma nova fronteira da reprodução artificial. Leão das cavernas, o predador congelado no tempo. Antes do gelo enterrá-lo no tempo, o leão das cavernas percorreu a Europa e Ásia como um predador supremo. Maior que o leão moderno, mais robusto, musculoso e adaptado ao frio extremo, sua presença era suficiente para silenciar a paisagem. Um rugido que dominava a noite. O leão das cavernas viveu durante o Pleistoceno e desapareceu há cerca de 12.000 anos. As causas da extinção combinam mudanças climáticas com a expansão humana que reduziu a disponibilidade de presas. Seu parente vivo mais próximo é o leão moderno, mas a diferença física é evidente. O leão das cavernas era mais alto, mais largo e chegava a pesar até 20% a mais. O que torna esse animal um forte candidato à desextinção é a qualidade de seu DNA. Vários filhotes congelados foram encontrados em permafrost, com pele, pelos e até órgãos internos preservados. Essa preservação é rara e preciosa. Com um genoma tão acessível e um parente vivo compatível, a possibilidade de recriar um híbrido ou restaurar características perdidas parece, pela primeira vez, tecnicamente plausível. Se um dia o leão das cavernas voltar a rugir, será como ouvir o eco de uma era congelada e testemunhar a força da vida se recusando a desaparecer completamente. Dodô, símbolo da extinção humana.
Antes do silêncio absoluto, o Dodô caminhava pela Ilha Maurício como um pássaro curioso e despreocupado. Grande, incapaz de voar e sem predadores naturais, vivia em um paraíso onde nada parecia representar perigo. Talvez por isso tenha sido tão vulnerável à chegada dos humanos. O Dodô viveu durante o Holoceno e foi extinto no século XVII, apenas décadas após a chegada dos colonizadores europeus. Foi uma das primeiras extinções amplamente documentadas causadas diretamente por humanos. Caça, destruição de habitat e introdução de predadores como ratos, cães, porcos e macacos. Seu parente vivo mais próximo é o pombo de Nicobar, muito menor e capaz de voar, com cerca de 40 centímetros contra 1 metro de altura do Dodô. A ciência moderna tenta comparar fragmentos de DNA preservado de dodôs com o genoma do pombo de Nicobar, para recriar características como tamanho, ossos mais robustos e incapacidade de voo. Se a espécie voltar, será um momento histórico, o símbolo máximo da extinção humana ganhando uma segunda chance. Mas também será um lembrete incômodo de como a nossa presença transformou e ainda transforma o destino de outras formas de vida. O retorno do Dodô não seria apenas o renascimento de uma ave, seria um espelho apontado para nós mesmos. Lobo terrível, o retorno mais surpreendente. Antes de desaparecer, o lobo terrível vagava pelas Américas como um dos predadores mais temidos da última era do gelo. Ombros largos, mandíbulas formidáveis e uma força capaz de derrubar presas gigantescas o tornavam uma presença quase mítica no Pleistoceno. Onde esse animal caminhava, a floresta se calava. O lobo terrível viveu entre 300.000 e 10.000 anos atrás. Ele atravessou períodos intensos de mudanças climáticas e compartilhou território com mamutes, preguiças gigantes, tigres dentes de sabre e os primeiros humanos das Américas. Seu desaparecimento está ligado ao fim da megafauna, quando bisões, cavalos selvagens e presas maiores foram sumindo devido ao aquecimento global e à pressão humana, o grande predador perdeu sua principal fonte de alimento. Seu parente vivo mais próximo é o lobo cinzento, mas as diferenças são marcantes. O lobo terrível era mais pesado, podendo ultrapassar 70 quilos, tinha mandíbulas mais largas, dentes mais robustos e um crânio adaptado para esmagar ossos. Era um caçador especializado em presas grandes, algo raro entre canídeos modernos. Hoje, o lobo terrível não é apenas um nome em livros de paleontologia. Pela primeira vez, cientistas conseguiram aproximar suas características físicas e genéticas, criando um híbrido modificado a partir do DNA do lobo moderno. Não é uma cópia perfeita, mas é um retorno simbólico, um sinal de que a desextinção deixou de ser teoria e começou a se tornar realidade. Se o lobo terrível voltar a correr entre árvores e montanhas, será a primeira prova viva de que o passado pode sim ser reescrito e de que estamos entrando numa nova era, onde extinção talvez não seja mais um ponto final. Obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal Fato Full, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!